Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Aula de hoje, os evangelhos. Olha, as aulas anteriores, onde nós estamos estudando a estrutura da Bíblia, está aí no playlist. Eu vou deixar o link aí do playlist na descrição. E tem no canal também, tá bom? Se você clicar aí no playlist aí, na descrição, no link, você vai direto já e rever as aulas anteriores. Bem, o que foi feito até agora? Eu peguei a Bíblia e dividi a Bíblia, separei, na verdade eu desmontei uma Bíblia, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento nós dividimos em 4 partes. Veja que eu usei 4 cores para ficar bem didático. Tudo isso é matéria dada. Aí de repente você pode perguntar, mas por que isso é importante? Vamos imaginar o seguinte, você serve a Deus, você ama a palavra de Deus 1 ano, há 2 anos, 5 anos, 10 anos. E se alguém te perguntar, quantos livros tem a Bíblia? Você sabe responder? Não fica chato depois de anos você andando com a Bíblia não saber responder quantos livros tem a Bíblia? Então agora você já sabe. 66, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E todos os livros do Antigo Testamento você já decorou, os 39. Veja que é uma aula por semana, você tem a semana inteira para decorar cada parte. Então vamos só dar uma passadinha na primeira parte. Então tá aqui os 5 livros, primeira parte, Pentateuco, escritos por Moisés. Então Gênesis, seja matéria dada, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Olha que molinho. Eu sempre falo para os alunos, coloca numa tirinha de papel, cola aí na porta da geladeira, a senhora que é dona de casa, ali perto de onde a senhora lava a louça, deixa lá durante a semana inteira. Já decora os 5 primeiros livros. Depois vem para a segunda parte, que nós também já estudamos. Tá tudo aí no playlist. Então vamos lá. São os históricos. Josué, que é o sucessor de Moisés, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois nós somos para os 5, então ali são 12. Depois nós somos para os 5 poéticos. Facinho de decorar, olha, Jó. Tem como esquecer. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E na aula passada nós aprendemos os proféticos, que são 17 livros. São 16 profetas, mas 17 livros, porque Jeremias escreveu 2. Primeiro os profetas maiores, que são 5 livros. Profeta maior em função do tamanho do escrito ser maior. Depois os profetas menores, mais 12 livros. Vamos dar uma passadinha? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, porque ele escreveu 2. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Pronto, tá vendo? Se você estudou durante a semana cada parte, você já decorou os 39 do Antigo Testamento. E agora nós vamos para os 27 do Novo Testamento. Então nós vamos estudar uma parte por semana. Só que no Novo só tem 27.
Veja que é bem mais fácil decorar. De 39 cai para 27. Outra coisa importante, não importa se a sua Bíblia é católica, se a sua Bíblia é evangélica, os livros do Novo Testamento são os mesmos, exatamente igual, tá bom? Então, o Novo Testamento católico com o nosso Novo Testamento, exatamente igual. Então, hoje nós vamos estudar os 4 primeiros. Olha, dividi em 4 cores. Então, os 4 primeiros que nós chamamos de evangelhos. Então, você pega um pedacinho de papel, escreve, colhe aí. Quem olha, você que tá sempre aí se barbeando, se ajeitando, cola ali no espelho ali, para você decorar. A dona de casa, na cozinha ou no escritório, em algum lugar, deixa no lugar que você está sempre ali, dá uma olhadinha. Tem a semana inteira, não tem como. É muito fácil esta didática. Então vamos lá. Mateus, primeiro evangelho. Segundo, Marcos, Lucas e João. Então estes são os 4 evangelhos que nós vamos estudar hoje, tá bom? Que também nós chamamos de biografias. Bio, vida, grafia, grafar, escrever. Então, o registro da vida de alguém é uma biografia. No caso, estes 4 escritores registraram a vida de Jesus. Olha que interessante. Então, vamos para os nossos slides? Então, nós dividimos em 4 partes também. Hoje nós vamos para a primeira, que são os 4 evangelhos, ou 4 biografias: Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, o que nós faremos? Eu vou colocar os evangelhos na linha do tempo. Assim como nós fizemos com os livros do Antigo Testamento, nós construímos uma linha cronológica no período antes de Cristo. Agora nós vamos construir uma linha cronológica depois de Cristo, porque os 27 livros foram escritos depois do nascimento de Jesus, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, depois da sua ascensão, tá bom? Vamos dar uma olhadinha? Eu vou jogar na tela grande para ficar bem didático o nosso aprendizado. Pronto! Então agora já é um outro eixo da nossa linha do tempo. Ó. AD, ano do Senhor, que na verdade é de Anno Domini, do latim, significa ano do Senhor. E aí nós estamos em 2020 AD, ou seja, 2020 anos depois do nascimento de Jesus. Mais ou menos, porque o nosso calendário tem uma falha. Ele não é exato, por isso que a gente trabalha com mais ou menos. Então, nós temos que encaixar aqui dentro os 27 livros do Novo Testamento. Então, vamos para a próxima tela. Bom, o Novo Testamento, 27 livros, foram escritos mais ou menos depois do ano 50, AD, Anno Domini, do nascimento de Jesus, depois do ano 50 e, no máximo, arredondando até o ano 100, AD, Anno Domini, depois de Cristo, ano do Senhor. Tranquilão? Então veja, o Antigo Testamento nós começamos em 1440, tomamos como base a data da destruição de Jericó, que é uma informação importante, 1400, a destruição de Jericó, e encerramos mais ou menos em 400 anos antes do nascimento de Jesus, mais ou menos. Então, 1400 até 400 dá 1000 anos, não é isso? 1400 menos 400, 1000. Então, os 39 livros do Antigo Testamento foram escritos num período de mais ou menos 1000 anos. Já o Novo, nós vimos ali que até o ano 100 depois de Cristo já estava tudo escrito. Como a gente considera o período total 1400 mais 100 depois de Cristo, então o período inteiro para encaixar a Bíblia inteira é mais ou menos 1500 anos. Então, se alguém perguntar para você quantos anos demorou para escrever toda a Bíblia, você pode falar com segurança, mais ou menos 1500 anos, tá bom? 1500 anos, que é 1400 do Antigo Testamento, que começou lá em 1400.
e vai terminar o Novo Testamento mais ou menos no ano 100 depois de Cristo. Então, 1400 mais 100, 1500 anos, tá bom? Claro que tem o período interbíblico, que são aqueles 400 anos, que não tem livros canônicos, mas a pergunta é o seguinte: quantos anos, né? Quantos anos na linha do tempo? Quando começou e quando terminou? Então, começou em 1400 antes de Cristo, 1440, mas a gente arredonda 1400, terminou mais ou menos 100 anos, para arredondar, depois de Cristo. Então, a resposta é 1500 anos. Tá bom? 1500 anos. Veja que o Brasil tem 500 anos. O Brasil não foi descoberto em 1500? Nós não estamos em 2020? Então, 520 anos. Veja quanta coisa mudou do descobrimento do Brasil até agora. Agora, consegue imaginar 1500 anos de história? Quantas culturas, quantas mudanças este período sofreu? Está vendo como é importante entender todo o contexto da Bíblia? Mas vamos lá para a nossa tela, que eu tenho algumas informações importantes para você. Lembrando que os slides eu envio para você sem custo algum. Só solicitar no e-mail teologia@icp.com.br. E aproveita e dá o seu joinha aí para animar o professor. Vamos lá então. Bem, então, depois do ano 50, do nascimento de Jesus, ano Domini, ano do Senhor, nós vamos aqui no máximo, né, até o ano 100, tá? Então, os 27 livros foram escritos neste intervalo. Então, aqui dá um intervalo de 50 anos, tá bom? Vamos em frente. Bom, então, ano 100, ano 1 do nascimento de Jesus. Então, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas foram escritos mais ou menos, tá, gente? Essa data ela é sempre mais ou menos. Tem outros estudantes que dão outras datas. Eu peguei uma data aqui que também é bem considerada: 60 anos depois do nascimento do Senhor Jesus. Então, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas. O Evangelho de Marcos, mais ou menos 65 anos depois de Cristo. Então veja que está quase junto aqui. Então tem gente que fala que foi primeiro, tem gente que fala que não, que foi ao contrário, mas é uma data aproximada. Agora, o Evangelho de João já foi escrito um pouquinho mais tarde, mais ou menos no ano 90 depois de Cristo. Então estão aqui na nossa linha do tempo, olha, ano 1 do nascimento do Senhor, aqui mais ou menos é o ano 33, quando Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o Pai. Ano 50, nós temos o primeiro concílio de Jerusalém, está no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, e no ano 60 é uma data que os estudiosos colocaram para o Evangelho de Mateus, quando ele foi escrito, e o Evangelho de Lucas. 65 Marcos e 90 Evangelho de João, tá bom? São datas aproximadas, existem outros tratados com outras datas, mas para nós o importante é que eles foram escritos, os 27, neste trecho aqui, depois do ano 50 e antes do ano 100, tá bom? Tá ficando fácil, não tá? Ah, mas essa aula tá muito fácil, tá mamão com açúcar, mas tem muita gente que não sabe. Não sabe. E eu recebo comentários, e-mails, pessoas agradecendo, falam, olha, tanto tempo na igreja. Outro dia, uma senhora enviou um e-mail para mim, falou, olha, faz 25 anos que eu estou na igreja, eu não sabia, e agora ela já decorou tudo. Olha que legal. É importante, porque o livro sagrado que nós usamos, os cristãos, é a Bíblia. Então nós vamos conhecer a estrutura da Bíblia. Então, lembrando mais uma vez, as aulas anteriores estão aí no playlist Estrutura da Bíblia, vou deixar o link aí na descrição, vale a pena dar uma olhadinha. E se você conhece algum novo convertido, quem está começando na fé agora, envie o link para ele. Assim ele já começa, não precisa fazer igual aquela senhora, demorar mais de 20 anos para aprender os 66 livros da Bíblia, tá bom? Não esquece de dar o seu joinha. Tô indo embora.
Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.